Oi, bom dia. Nós vamos ter a nossa oportunidade de refletir um pouco sobre a palavra de Deus, o que é realmente um culto ao Senhor, estarmos iniciando o dia e aprendendo, ou revendo, ou reavaliando, ou até, enfim, aprendendo, né? Alguns aspectos do, do ensino bíblico, tá bom? Então vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui a minha sequência de temas e a gente vai trabalhar, né, nele. Então, primeiro começando dando o nosso bom dia a todos. Bom dia a muitos, né, que têm feito contato conosco e dando opiniões e comentários e etc. a respeito desses cultos que temos realizado e que já, né, desde o começo dessa semana, no domingo passado, quando estávamos comemorando a entrada de Jesus em Jerusalém, tá bom? E o nosso bom dia especial hoje vai para as famílias, né? Famílias que estão, vamos dizer assim, obedientes ao isolamento que está sendo proposto para a solução, né, de tudo isso que está acontecendo aí pelo mundo e realmente matando, assassinando tanta gente. Quem está, na verdade, refletindo direitinho, tá bom? Com todo respeito às pessoas, mas quem está matando as pessoas não é exatamente o vírus. Quem está matando as pessoas, são aqueles que estão passando adiante o que já receberam de alguém, entendeu? Esses é que estão matando. A gente alivia muito dizendo que é culpa do vírus, mas na verdade não é o vírus. Quem está matando são pessoas que insistem em propagar o vírus, mesmo sem saber. No inconscientes, não. Todos estão conscientes de que estão, de alguma forma, transmitindo, passando para outros, né? Então não é inconsciente, é consciente. Agora, quem está realmente matando são as pessoas que estão passando para o outro, né? Às vezes eu não sinto nada, não está acontecendo nada comigo, eu sou assintomático, então eu acho que eu posso passar para as outras pessoas, eu posso caminhar à vontade, eu posso fazer o contato com as pessoas à vontade, e isso é o que realmente está, né, matando as pessoas. Infelizmente, né, nós estamos nos matando, entendeu? Tem um vídeo que eu estou passando, né, acho que uma vez por semana, nas redes sociais, numa campanha lá do Ceará. Uma jovem falando que era época de Natal e ela dizendo que o amigo secreto dela era o pai e que ela havia matado o pai dela, porque ela foi quem levou para ele, não é, a enfermidade, o vírus. Entendeu? E ela estava lamentosa por isso. Meu amigo secreto, o que realmente é meu amigo, eu assassinei. Então, é preciso que a gente esteja atento para isso, né? Isso é a mesma coisa da pessoa que bebe e vai dirigir um carro. Não, eu tenho um controle, eu sei. Aí acontece o que acontece, entendeu? Insiste, teima e termina matando pessoas, termina usando o carro como uma arma, né? É inconsciente, ele quer matar? Não, não quer matar, mas ele é responsável, porque ele sabia do que estava ocorrendo e do perigo que ele iria provocar para as outras pessoas, entendeu? Então, na verdade, quem está matando não é o vírus, quem está matando somos nós. Nós estamos matando as pessoas. E depois a gente chora. E depois a gente vai lamentar. Porque a gente está perdendo gente, a gente está perdendo muita gente. E muita gente boa, muitos amigos, muitas pessoas que são queridas nossas. Entendeu? E que por causa disso a gente vai e mata, porque a gente transmite para eles o que a gente tem, que nem percebe, mas está transmitindo. Tá bom? Então que estejamos atentos a isso. Eu queria, hoje em especial, parabenizar, então, parabenizar as famílias, né?
parabenizar pelo aquelas que estão sendo obedientes a essas orientações, tá bom? Hoje é dia 2 de abril, né? E nesse dia 2 de abril tem algumas coisas que marcam a história da humanidade. Bom, como sendo dia 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil. É também o dia do propagandista, né? É o dia do propagandista. É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, isso a partir de 2008. Então, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E precisamos realmente estarmos conscientes a respeito disto, não é? É interessante quando você vai estudar nessa área de psicologia, nessa área de psicanálise, a maneira como está sendo entendido, não é, o autismo. Na verdade, o autismo não é algo anormal, é apenas algo diferente, né? Diferente. E essa diferença, né, a gente sabendo trabalhar essa diferença, pode ser uma diferença que produza muitos bons resultados, tanto para a sociedade quanto para a pessoa, o indivíduo que tem autismo. Entendeu? Então, depende muito da maneira como nós estamos enxergando. Já existem muitos autistas que são muito úteis, são muito atuantes e que se nós dessemos a devida atenção, né, a cada um deles, a esses casos, por certo, muitos outros autistas estariam também produzindo e sendo bênçãos, sendo atuantes, né, na vida, no cotidiano de uma sociedade. Então, eles não são fora do normal, eles são diferentes. E a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças, respeitar e, com essas diferenças, levá-los, não é, até para o desenvolvimento deles, levá-los a serem independentes e úteis a eles mesmos e à sociedade no todo, tá bom? Depende, então, muito da gente. Então, esse dia é o dia da conscientização do autismo, tá bom? Esse dia também é a chamada Sexta-feira Santa, né? O cristianismo colocou essa informação pelo fato e realmente é o dia mais importante do cristianismo, entendeu? Por que é o dia mais importante? Não tem a ressurreição? Não tem o nascimento? Bom, esses dias aí a gente pode classificar como importantes. Porém, os mais importantes é exatamente, não é, a morte de Jesus. Jesus morre na cruz, entende? E todo o cristianismo está arquitetado em cima dessa morte. Toda a salvação, dentro e fora do cristianismo, olha o que eu estou falando, tá bom? Dentro e fora do cristianismo, toda a salvação de indivíduo, antes ou depois de Cristo, toda a salvação, toda pessoa que foi salva dentro da justiça de Deus, em cima da morte de Jesus. Entendeu? Tem gente que nunca soube disso, né? No Antigo Testamento, quem é que sabia disso? Ninguém sabia, mas foram salvos em cima desse dia, em cima do que aconteceu nesse dia. Entendeu? Então, realmente é o dia mais importante do cristianismo. Nós estamos até fazendo um trabalho, estamos começando um trabalho de fazer, não é, classificações do que é mais importante dentro dos importantes, dentro da Bíblia, né? E já começamos. Em pouco tempo a gente vai estar divulgando melhor essas classificações, não é? E que, por certo, serão muito edificantes para as pessoas. Nesse dia, 2 de abril, em 1400, né? Antes do descobrimento oficial do Brasil, né? 1453, o sultão otomano Maomé II, né? O conquistador, inicia o cerco de Constantinopla. Tá bom? Então é o momento que Constantinopla já começa a cair. Né? Constantinopla, lembram, é onde o Império Romano, né, do Oriente se estabeleceu. Então,
Ali começou então o cerco de Constantinopla. 1982, as forças especiais argentinas invadem as Ilhas Malvinas, né, no dia 2 de abril, dando início à guerra, né? E é interessante isso porque tem a ver conosco, né, da América do Sul. E eu queria chamar a atenção para o seguinte, a minha experiência quando isso aconteceu. Eu estava, inclusive, no seminário, e eu me lembro como eu torci pela Inglaterra. Que absurdo, né? Como eu torci pela Inglaterra, para que a Inglaterra pudesse reaver com seu poderio, com a sua força, pudesse retomar aquilo que a Argentina havia invadido. É que nós somos realmente alienados. Há uma propaganda poderosa, né, para levar a gente a sempre defender quem não precisa de defesa. A gente a gente fica torcendo, a gente fica se esforçando para ficar do lado, né, achando que é o ideal, é o correto, aqueles que são errados. Entendeu? Então, na verdade, é uma área argentina. É uma área argentina. Mas foi tomada, em alguma época foi tomada. A Inglaterra se sentindo dona do mundo naquela época, porque hoje quem se sente dona do mundo é outra nação, é outra Babilônia, né? É outra Babilônia. Mas a Inglaterra naquela época se sentia dona do mundo, foi lá e tomou da Argentina. E a gente torcendo para que o invasor continuasse no poder ali naquele lugar. Então nós somos realmente alienados. Há uma propaganda muito forte que nos leva a sermos injustos contra os outros. Depois a gente chora quando eles mesmos que nós torcemos fazem as coisas contra nós. Aí a gente chora. Mas quando é com os outros, não. A gente torce pelo poderoso para que ele possa destruir aquele que é mais fraco. Como somos alienados demais. E eu fui um desses. Né? Até o dia que eu entendi o que estava acontecendo. Mas, normalmente, somos alienados. Então, a Argentina fez isso, né? 1982. Nasceram neste dia, em 747 d.C., né? Nasceu Carlos Magno, primeiro imperador do Sacro Império Germânico, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, né? Em 1840 nasceu Émile Zola, escritor francês. E em 1910 nasceu Chico Xavier, né, médium brasileiro, e que durante a sua história, né, dentro daquilo que ele acreditava, daquilo que ele, né, desenvolveu, foi uma das pessoas muito notáveis, né, muito notável na história do Brasil neste século passado. O que é o culto a Deus? Né? O que é o culto a Deus? Hoje, sexta-feira, eu queria chamar a atenção que o culto a Deus é viver a espiritualidade. O que é espiritualidade? É a mesma coisa de religiosidade? Não. Às vezes, em muitos momentos, é antagônico à religiosidade. Na maioria das vezes, até se coincidem, ou seja, estão no mesmo, né, na mesma sequência, na mesma sintonia, na maioria das vezes, mas em alguns momentos a religiosidade age exatamente ao contrário da espiritualidade, entendeu? A espiritualidade, em qualquer circunstância, ela produz, ela eleva, ela leva o indivíduo a outros indivíduos, ela busca o bem comum. Em todas as circunstâncias, a espiritualidade faz isso. A religiosidade, não é? Quando está coerente com a espiritualidade, ela também edifica. Mas quando ela contraria a espiritualidade, então ela age exatamente ao contrário. E outra coisa, radicalmente ao contrário. Entendeu? Usa de radicalismo. A gente vai falar um pouquinho aí na frente sobre o cristianismo joio e você vai entender um pouco melhor o que é religiosidade quando não coerente com a espiritualidade. Tá bom? Então vamos
Vamos um pouquinho mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Na vida de Jesus, hoje, né? Hoje, sexta-feira, lembra que a gente conversou domingo, o primeiro dia da semana, a gente conversou sobre o domingo de Ramos, aquele domingo de Jesus, depois a segunda-feira, depois a terça-feira, depois a quarta e depois a quinta. Hoje é sexta-feira. Nessa sexta-feira, aqui tem algumas coisas que ocorreram naquele dia de Jesus, tá bom? Lembrando que o dia para o judeu, né, naquela cultura, naquela experiência, começava às 5 horas, 6 horas da tarde do dia anterior. Então, não pense na sexta-feira a partir de 6 horas da manhã. Lembre da sexta-feira a partir de 6 horas da noite, né, do dia anterior. Tá bom? Então, a partir daquele dia, na sexta-feira, né, aí vem. Jesus celebra a Páscoa. Ok? Naquele dia, Jesus então... Lembra que na quinta-feira foi para arrumar tudo para Páscoa? Na sexta, logo no final daquele dia, então Jesus foi celebrar a Páscoa com seus apóstolos. Aí vem, ele reprova e promete o reino aos apóstolos, né? E nesse momento do encontro ali, lava os pés dos apóstolos, ensinando amor e humildade, né? O traidor que sai após a ceia, então o traidor é Judas. Terminou a ceia ali, então ele sai, ele avisa a Pedro, né? Ele avisa a Pedro tudo que que estaria para acontecer, e avisou que Pedro, né, iria negá-lo. O grupo se separa, determina a ceia como sendo um memorial, né, na vida da igreja, na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seguidores, dos demais seguidores na história. Ele determina então a celebração da ceia, o discurso, a oração intercessória no cenáculo, né? Ele faz um discurso, está lá, em João 14, e ele faz a oração intercessória, né? Isso, então, ainda na sequência dessa sexta-feira. Aí ele vai para o Getsemane e passa pelo momento de agonia. Então agora ele já está lá no jardim do Getsemane, né? É traído e preso, e acontece aquele fato com o Malco, o soldado romano, né? Que Pedro, com a sua visão carnal, cortou a orelha do homem, né? Anás, Jesus é levado para Anás, e Anás então tem o seu momento então com Jesus, né? É mandado para Caifás, e ele se apresenta como o Messias, né? Ele é levado, depois de Caifás, é mandado para Pilatos. Pilatos, ele tem o seu momento então com Pilatos, mandado para Herodes, né? Então ele passou por, né? Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, né? E Herodes devolve para Pilatos, né? Porque Pilatos era o governador daquela região, então, em nome de Roma, então ele era a última palavra, ele executava o que o Sinédrio determinasse, entendeu? É por isso que ele volta para Pilatos. Barrabás, então, é solto, né? Barrabás é solto. Eu queria voltar a falar sobre isso. Barrabás foi solto, né? Sabe quem foi que estava orientando Barrabás orientando o povo para pedir Barrabás? A liderança religiosa daquele tempo. O povo, a gente falou nessa de alienação, né? Então, o povo, levado pela sua religião e pela liderança da sua religião, veja só, quem matou, quem pediu a morte de Jesus não foram os gentios, não foram os ímpios, não foi o mundo, né? Nessa linguagem que a gente usa da religião, né? Quem exigiu a morte de Jesus e quem exigiu que Barrabás fosse solto foi a religião. Entendeu? E é a religião
que nós hoje, cristãos, às vezes admiramos tanto, ou gostamos de admirar, ou dentro dos nossos misticismos, a gente toma como sendo uma grande religião. Foi ela que matou Jesus. A liderança dela foi que mandou o povo pedir Barrabás e matasse Jesus. Entendeu? Então, não foi o mundo, não foram os ímpios, não foram os gentios, foram os religiosos. Veja que, e outra coisa, fizeram isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Presta bem atenção nisso. O perigo, né? Uma coisa tão boa que se torna, que é a religião, como na mão de gente errada, pode se tornar um verdadeiro inferno para eles e para os outros, né? Então, quem pediu a morte de Jesus foram os religiosos. Não podemos esquecer isso. Entendeu? Os religiosos. Em nome de Deus foi pedido. Então, aí eles pedem Barrabás, né? Aí Jesus passa pela zombaria, o manto de Jesus é colocado à disposição dos soldados, tem a cruz, o sirineu que carregou um pouco a cruz de Jesus, né? Jesus é crucificado e ele apresenta então, depois é apresentada a conversa dele com o ladrão, né? O sorteio da túnica de Jesus, lá ele já crucificado. O que mais? Tudo escurece naquele dia. Essa é a questão do escurecer. Pode ser fisicamente, pode ser de uma maneira visível, pode ser uma maneira dentro da linguagem apocalíptica que Mateus utilizava, entendeu? Então pode ser também por exemplo, ele não fala que naquele momento que Jesus morreu, na cidade entrou, né? Ou entraram na cidade muitos que haviam morrido, ressuscitados e entraram na cidade. Claro que tudo aquilo é uma linguagem figurada, entendeu? É uma linguagem figurada própria da cultura apocalíptica que eles entendiam. A gente hoje acha que é fisicamente, né? Mas eles entendiam o que aqui estava sendo dito ali, entendeu? Porque era uma linguagem própria daquela época. Então não era algo concreto, não era algo, né, literal, era simbólico, entendeu? Então pode ser que esse escurecer também seja nesse sentido, pode ser, tá bom? Então tudo se escurece, Jesus recebe uma lança, ele é morto e é colocado no túmulo. Isso tudo na sexta-feira. Lembrando que a sexta-feira termina às 5 da tarde. Tá bom? 5, 6 horas da tarde. Então esse é o processo. Agora, nesse horário, por exemplo, 7 horas, Jesus ainda está andando de um lado para outro, indo, né, para Anás, Caifás, andando aí, né, nesse contato com essas lideranças. Tá bom? Nesse horário, tá bom? Tem um outro trabalho que depois eu vou apresentar numa próxima oportunidade, né, quando surgir, o horário de cada uma dessas atividades. É muito interessante, né? Claro que tudo é uma ideia, né? Ninguém pode estar comprovando, mas é uma ideia do que realmente aconteceu, cada horário para cada um desses fatos que ocorreram com Jesus. No estudo de fases didáticas esclarecedoras, falando sobre a vida de Jesus, né? Então hoje a gente pode lembrar o seguinte, a sexta fase, tá bom? A sexta fase, que é o ano 3 do ministério de Jesus, ou seja, da segunda Páscoa até a terceira Páscoa, tá bom? Então tem aqui a Cirofenícia. Então veja que aí é o terceiro ano do ministério de Jesus, né? Aquela Cirofenícia que diz que deixa cair umas migalhas de pães, porque os cachorrinhos também comem. Então aquela Cirofenícia, né? Ele prediz sua morte e repreende Pedro. Transfigura-se, isso é no terceiro ano do ministério. Transfigura-se. Aquele caso com o epilético, né? Essa casta não sai a não ser com oração, né?
Aí aquela questão do jejum é algo que está entre colchetes e dizendo o seguinte: esse termo não consta dos manuscritos mais antigos, tá bom? A questão de para poder tirar demônio precisa de jejum, então aquilo não consta dos manuscritos mais antigos. A gente vai conversar um dia desse aí a respeito dessa questão também. Que mais que tem no terceiro ano? Deixa eu ver aqui, o epilético. Tem a moeda, né? A moeda no peixe que Jesus tira. Tem a questão da adúltera, né? Aquela adúltera que ele evitou que fosse apedrejada. Tem também o fato da pregação dele, quando ele diz que ele é um bom pastor. Tem os 70 que ele mandou ir de cidade em cidade, né? Os 70, de 2 em 2. A parábola do bom samaritano, a grande ceia, a parábola da grande ceia, a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e do Lázaro, tudo isso no terceiro ano do ministério dele, né? Lázaro, que é ressuscitado, né? A ressurreição. Não, desculpe, isso aí já é para amanhã, né? 10 leprosos, o jovem rico, Zaqueu, terceiro ano do ministério, e a última semana, que é essa que nós estamos vivendo. Tudo isso no terceiro ano do ministério de Jesus, tá? Muito bem, o que mais aqui? As perguntas. Eu tenho orientado que se você tiver alguma pergunta para fazer, qualquer pergunta, né? Coloque no comentário deste vídeo para que amanhã eu possa então estar respondendo ela, tá bom? Faça isso. Mas a pergunta que eu tenho hoje é sobre o cristianismo joio. Eu tenho aqui alguns pontos que nos ajudam a ter uma ideia sobre o que é o cristianismo joio. Primeiro, lembrando que a parábola de Jesus. Jesus conta a parábola, né? E todos conhecem, do joio e do trigo. Ali está o trigo que foi plantado e que à noite veio um inimigo, ou adversário, o que seja, e plantou ali um joio no meio do trigo para prejudicar o desenvolvimento do trigo e para ficar confuso para o dono do trigal. Então foi plantado aquilo lá. Aí perguntaram: Senhor, a gente deve tirar esse joio aqui do meio? Jesus disse: não, porque vocês não são capazes de saber o que é joio e o que é trigo. Vocês não são capazes, né? Claro que ele vai dizer também que pelo fruto se conhece. Mas quando é que o fruto aparece? Aí sim, quando o fruto do trigo surge, aí você vai ver a diferença entre o trigo e o joio, mas é pelo fruto. Percebe? Essa é a ideia da ilustração de Jesus. Então, a partir disso, dessa parábola, tem agora outros aspectos. Na verdade, uma das características do joio, que não é trigo, né? Uma das características é que ele é mais cristão e zeloso do que o trigo. Então ele é exagerado. Eu gosto muito de chamar isso de travestismo. O travestismo é assim: uma pessoa, digamos, um homem, ele entende que ele deve ou quer ser ou agir como uma mulher. Então ele vai começar a ter um comportamento para atender a essa inclinação, essa tendência, ou essa vontade, ou esse entendimento dele. Então, ele começa a se comportar como uma mulher. E ele começa a se vestir como uma mulher. Ele começa a tentar falar como uma mulher. E assim por diante, né? Mas pelo fato de que ele não é o que ele gostaria de ser, né? Pelo menos fisicamente, não ser o que ele gostaria de ser, o que é que acontece? Ele não tem os limites de quem é. Então ele exagera. É fácil perceber uma pessoa travestida, né? Porque ele tem uns certos exageros, ele vai além. Ele faz mais do que aquele que é, né? Então, o que acontece? O joio, ele tem esse travestismo. Ele exagera. Então, ele não é trigo, mas ele quer ser trigo. Então, ele quer se comportar como trigo e ele exagera.
Então, se o trigo ora ao Senhor, né? O trigo, ele ora mais, porque ele não tem os limites do trigo. Se o trigo canta, esse aqui canta mais. Se o trigo lê a Bíblia, esse aqui lê mais. Se o trigo tem uma preocupação com a vida espiritual, esse aqui exagera, ao ponto de julgar todo mundo, condenar todo mundo, essa coisa toda, porque ele se sente, né, nesse papel. Percebe? Então, o joio, ele atua com esse travestismo dentro da vida do cristianismo. Entendeu? Então, veja só, ele é mais cristão. Quem olha assim, né? Quem tem aqueles parâmetros, olha, fulano olha que vida cristã maravilhosa, né? Quem usa esses parâmetros para poder entender quem é e quem não é, né? Acha que o joio é mais crente do que os outros, porque ele canta mais, ele ora mais, ele vai mais à igreja, ele vai mais, ele faz mais, ele não sei o quê. Veja só, ele só fala de Jesus, 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 Jesus. Isso é travestismo. Porque quem vai ser naturalmente. Não vai precisar ficar exibindo para ninguém, não vai precisar provar para ninguém, não precisa provar para ele mesmo, não precisa provar para Deus, porque ele é o que ele é. Entendeu? Então, é esse o aspecto do joio. Ele parece ser mais cristão do que os outros, né? Então, essa é uma característica do joio. Tem outra coisa aqui interessante sobre o joio, que marca muito, né? Para o joio, o sábado é mais importante do que as pessoas. Eu estou usando o sábado porque Jesus mencionou essa questão do sábado, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Jesus menciona. Então, para o joio, o sábado, ou as instituições, ou as coisas, são mais importantes do que as pessoas. Entende? Então ele entende na cabeça dele que todas as pessoas, né, estão ali a serviço das coisas. Esse é o entendimento do joio. O cristão não, o trigo não. O trigo entende que o sábado é importante, mas as pessoas são mais importantes. A instituição, as coisas são importantes. Mas as pessoas são mais importantes do que aquelas coisas. Entende? Deus usa, e é isso que Jesus fala na questão do sábado, né? Deus usa as coisas, as instituições para alcançar as pessoas e abençoar as pessoas. Porque mais importante do que aquelas coisas são as pessoas. Entendeu? Então, vamos usar aqui a analogia do anzol. O anzol não é mais importante do que o peixe. O anzol é um meio de chegar ao peixe, de alcançar o peixe. Entendeu? Então, o trigo entende isso. A importância está nas pessoas e não nas coisas. Jesus, com aquela mulher adúltera, por exemplo, né? Jesus apoiava o adultério? Não. Jesus queria que ela fosse adúltera? Não. Mas a instituição contra o adultério é importante, mas não era mais importante do que a mulher. A mulher era mais importante. E Jesus ficou do lado da mulher. Isso quer dizer que Jesus mostrou para todo mundo que ele era contra a instituição? Não. Isso mostrou para todo mundo que a instituição existe para abençoar as pessoas. Entende? Então, o joio entende que não. Brigar por Deus, brigar pelo Evangelho, brigar com todo mundo por causa da Bíblia, fazer guerra contra o pecado é mais importante do que as pessoas. Não é. Não é. Entendeu? Não é. Todas essas coisas Deus estabeleceu ou permitiu para que alcançássemos as pessoas. Então a religião, vamos usar agora o genérico. A religião, ela não é mais importante do que as pessoas. As pessoas são mais importantes. A religião é um instrumento para alcançar as pessoas e abençoar as pessoas. Eu gosto muito de usar o termo de igreja hospital. Entende? O hospital não é mais importante do que as pessoas.
Por exemplo, um mau exemplo, vou citar aqui. O Exército, né, do Brasil recebe uma fortuna para manter a área da saúde, né? Manter o hospital também deles. Sabe o que eles estão fazendo agora? Não estão abrindo a porta do hospital para receber os doentes que pagam o hospital deles, não. Não, senhor, é só deles. Percebeu? Quer dizer, o hospital deveria estar em função das pessoas, não só porque eles são o exército da nação, mas porque quem sustenta aquele hospital só é o povo. Agora que o povo está sem hospital para ir, então o hospital deles deveria estar à disposição do povo. Percebeu? Então, o joio trabalha assim. As pessoas têm que se submeterem à igreja e não a igreja às pessoas. Então, a igreja tem que... a instituição intocável, né? Venha ou não venha, queira ou não queira, goste ou não goste. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque Deus não gosta de instituição. Deus gosta de pessoas. E todas essas coisas foram criadas e permitidas para alcançar as pessoas. Serem bênçãos às pessoas. É por isso que em Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz assim, que a igreja de Jerusalém tornava-se uma bênção social. Bênção social. E todos os dias o Senhor salvava pessoas a partir daquela... E porque a igreja caía na graça do povo. Entendeu? Então, é isso. O joio não entende isso. O joio não. O joio diz que não, a instituição é mais... Pode ir todo mundo para o inferno, não tem problema. Contanto que a instituição fique segura. Isso é a ideia do joio. O trigo não. Se for para salvar pessoas, destrua as instituições, para que pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. Sabe quem converte? Sabe quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é essa briga pela instituição, mas é o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo usa? O bom testemunho cristão. Entende? Então, esse bom testemunho nosso atrai as pessoas e o Espírito convence. É assim que funciona. Somos luz e somos sal da terra. A gente atrai as pessoas. E aí o Espírito faz a obra. Percebeu? Então, essa é a diferença do trigo e do joio, né? Tem outra coisa aqui. O joio, para defender essas instituições e defender essas coisas todas, né, ele se torna violento e intolerante. Entendeu? Em nome de Jesus. É igual os fanáticos por aí, não é? É igual ao que tem por aí. Em nome de Jesus, né, eu ordeno que você se afaste porque isso aqui é muito santo. Em nome de Jesus, eu ordeno que você morra, né? Porque isso aqui deve ser preservado. O joio trabalha dessa forma. Ele é violento. Ele quer ganhar no muque, ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar na força. Entendeu? Ele tem a força em nome de Jesus. O joio não. O trigo não. O trigo é diferente, né? O trigo, por ser manso, por ser tranquilo, ele dá a outra face, ele anda a segunda milha, né? E as instituições que Deus quer não precisa de defesa, porque é de Deus. Tem também a questão da fé aí, né? O joio não acredita muito no poder de Deus, então ele age para atuar. O trigo não, descansa em Deus, então Deus sabe cuidar muito bem daquilo que é dele. O importante agora é testemunhar, né? Por exemplo, tem países por aí que estão matando muitos cristãos. Será que estão matando os cristãos porque são cristãos ou porque são arrogantes cristãos? Porque são desobedientes? A Bíblia coloca que devemos respeitar e atender às autoridades. Será que eles estão sendo respeitando né? Será que estão nesses países? Percebeu? Porque você mataria, né, um cristão que lhe é obediente? Você mataria um cristão que cuida bem das coisas, que zela das coisas? Um cristão que até é seu amigo, que dá a outra face, que anda a segunda milha?
um cristão manso, você mataria para quê? Matar, chutar cachorro morto? Entendeu? Mas somos arrogantes. Não, eu sou cristão, eu não chamo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? E aí a gente provoca essa luta contra nós, não é porque somos cristãos, é porque usamos o cristianismo para sermos arrogantes. Entendeu? Para sermos arrogantes, para sermos teimosos, desobedientes. Estou vendo aí essa época aí, brigando, o povo está brigando para cultuar a Deus. Acredita nisso? Não é porque querem cultuar a Deus, é porque é um espírito rebelde que a gente tem. A gente quer impor, eles têm que se submeterem porque eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Porque se fôssemos realmente discípulos de Jesus, a gente descobriria outras maneiras de adorar a Deus obedecendo às autoridades. Entendeu? Muito bem. Então tem aqui, o que mais? Sobre o joio, né? O fim, sim, eles usam muito o fim justifica os meios, né? E já que não tem a direção do Espírito, o joio não tem a direção do Espírito, tem a direção deles é dessa, né? Desse Espírito, né? Que acredita ser do Espírito Santo, né? E por isso não são salvos. Não são salvos. Estão perdidos. E por isso se comportam assim. Né? Quando você não é o que você quer ser, você exagera. E é o que eles fazem. Tá bom? Motivos de oração. Motivos de oração aqui tem... Hoje é sexta-feira. Agradecer a Deus porque nos deu o fruto do Espírito e os dons espirituais. A gente precisa entender melhor o que é esse dom espiritual e a gente vai conversar numa outra oportunidade e precisa entender bem o que é fruto do Espírito. E a gente vai conversar em outra oportunidade sobre isso, tá bom? Agradecer a Deus pela tranquilidade e pelas esperanças que Ele produz no coração da gente, né? Quanto mais eu confio em Deus, mais eu descanso. A fé quer dizer descansar e não ousar. Entendeu? Ousar. Quando a gente ousa e coloca que Deus tem que cuidar da gente, isso não é fé. Isso é falta de fé. Fé é você descansar de que Deus sabe cuidar de você. Tá bom? É descanso. É você dormir em paz, embora o mundo esteja caindo de cabeça para baixo. Também na oração desse momento é pedir ao Senhor que Ele nos dê responsabilidade, não é? A respeito da nossa responsabilidade dentro do seu reino, dentro do dia a dia nosso, dentro da nossa convivência cristã, né? Com Ele e com o mundo. E finalizando, agradecer a Deus porque Ele atende não a nós. Ele atende não a nós, mas ao que Ele sabe que é melhor para todos nós. Entendeu? Então esse é um grande motivo para agradecer a Deus. Se Deus fosse igual aos deuses pagãos que atendessem o que a gente pede, o mundo estava um desastre, né? O mundo estava um desastre porque a gente não sabe o que pede, a gente nem sabe o que é melhor para a gente, tá bom? E hoje, sexta-feira, muito provavelmente vamos ter à noite um encontro, uma entrevista com a Helenira Oliveira, né? Nos falando sobre sexualidade conjugal. E isso vai ser à noite, a partir das 7h30, tá bom? Então vamos ter essa entrevista. No demais, a gente fica por aqui e louva a Deus por esse dia e pede a Deus que Ele nos use de maneira especial nesse dia e que a gente seja instrumento para abençoar muitas pessoas. Se ontem eu fui bênção para 10, tomara Deus que hoje eu seja bênção para 100. Né? Tomara. Mesma coisa você, né? Que cada dia mais Deus possa contar conosco para levar aos outros a nossa luz, para levar aos outros o nosso sal, né? Que as pessoas sintam prazer não só de estar conosco, mas de nos ouvir, de nos compreender, né? Pode até não concordar com a gente, não tem problema, mas que elas tenham prazer de estar conosco.
né? Pela nossa maneira de ser, pelo nosso cristianismo, pela nossa confiança de que Deus ama a nós e ama a elas também, tá bom? Então, a nossa oração é nesse sentido e que o Senhor continue abençoando muito você, não é? Abençoando muito sua família nesse dia em especial, tá bom? Deixa eu fazer aqui a música final e um grande abraço para você.